Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites de sábado. E nessa sexta eu postei um conteúdo muito legal com uma estratégia de apostas. E eu vou postar muitas outras estratégias aqui no canal também. Essa era bem simples de cartão, mas vai ter de gol, vai ter de escanteios, vai ter diversas estratégias aqui para poder, quando você ver um cenário que eventualmente eu não postei nada ou não fiz um jogo, você enxergar e conseguir fazer. Então se inscreva no canal, deixa o like para poder receber todas essas notificações. Eu separei aqui uma lista de 20 partidas para a gente poder analisar neste sabadão e minhas dicas para elas vão rolar todas depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, link no primeiro comentário fixado para o meu grupo no Telegram. Lá eu passo as melhores super cotações do dia, outras dicas de apostas, bingos e também comento com vocês aí notícias importantes do meio. Então é um grupo muito legal, totalmente gratuito e está no primeiro comentário fixado. Mais de 1.600 pessoas aí nas últimas semanas. Vamos rumo aos 12, depois 13, 14, 15, até o céu com este grupo gratuito, cada vez com mais volume, cumprindo o que eu tenho prometido aqui com vocês, ok? Então se registra aí, dê uma moral pro Tiquinho, para eu poder continuar produzindo aqui para vocês com antecedência, como também tenho conseguido entregar os vídeos, beleza? E vamos embora analisar o primeiro jogo do dia, jogo do Nottingham contra o Manchester City, o terceiro contra o quarto colocado. O Nottingham fazendo uma campanha muito boa, o City fazendo uma das campanhas mais oscilantes, e se o City não vencer esse jogo vai ser a menor quantidade de pontos que o Guardiola fez na Premier League, isso até o final, eram 78 na sua estreia, ele não vai chegar nesse número desde que ele assumiu a equipe do City. O Nottingham vive um momento de oscilação recente, já são 5 jogos sem vencer, mas ele conseguiu avançar nos 2 jogos de Copa onde ele empatou. Aqui também ele mesclou bastante a equipe e na Premier League também algumas oscilações recentes aqui em termos de desempenho, né? O time venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Se destacar que as derrotas todas foram fora dos seus domínios. Dentro de casa, o Nottingham é muito sólido. A invencibilidade já tem aqui 9 partidas, com a única derrota sendo para a equipe do Newcastle, e o desempenho, como eu falei com vocês em casa, 7 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas e só 10 gols sofridos. O Nottingham conseguiu segurar em casa equipes como Arsenal, Liverpool, venceu muito bem a equipe do Brighton por 7-0, Aston Villa e muitos outros bons adversários. O City, por sua vez, só venceu 3 dos últimos 10, 2 deles times da zona de rebaixamento. Então foram os únicos jogos onde o City e o Tottenham ainda tá brigando para não cair, que o City não sofreu gols. É um time que tem mostrado muita oscilação durante toda a temporada, o ataque não tá encaixando tanto, a defesa sofrendo muitos gols, e é um time que é muito oscilante em termos de resultado aqui e em termos de atuações também. Embora o City até consiga algumas boas atuações, também sempre que o adversário vai com muito perigo, tá? Eu já vi o City nesse tipo de jogo com cotações aí de 1,85 e 1,90 em situações muito melhores do que essa e contra adversários muito mais acessíveis contra o Nottingham. O Nottingham quer retomar e se estabelecer entre os 4 primeiros, conseguir vaga em Liga dos Campeões. Seus principais jogadores vão estar disponíveis, Chris Wood, Hudson-Odoi e tudo mais, contra um City oscilante, com desfalques e com problemas no lado defensivo. Fora de casa, achei exagerado esse favoritismo do City. E eu começo com a zebra aqui, eu vou no dupla chance do Nottingham nesse primeiro jogo. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Brighton recebendo a equipe do Fulham, 2 jogos aqui de 2 equipes brigando por competição europeia, separados por apenas 1 ponto na zona de classificação, com 2 times também em forma recente muito boa. O João Pedro jogando muito pela equipe do Brighton. Do lado do Fulham, o Iwobi, Raul Jimenez e também o Rodrigo Muniz. O Fulham, dos visitantes mais eficazes dessa Premier League, né? Vamos filtrar aqui para o desempenho fora de casa do Fulham. São 6 vitórias, 4 empates, só 3 derrotas. O time é um visitante muito poderoso, tá? E o Brighton em casa, um mandante que praticamente não perde, mas empata demais. Então o Brighton, ele tem que melhorar o seu desempenho em casa aqui em termos de vitória, tá? Ele veio numa sequência muito boa aqui, são 3 vitórias seguidas, avançou também no meio de semana diante do Newcastle, jogo difícil, o Brighton conseguiu avançar e está jogando o seu melhor futebol na temporada no momento, só perdeu 2 dos últimos 10. O Fulham também, fazendo uma campanha muito sólida, né? Perdeu 3 dos últimos 10, um jogo pro United de vacilo, perdeu pro Crystal Palace também de vacilo e perdeu pro West Ham num jogo que não dá nem para entender. E os jogos que o Fulham perdeu, curiosamente, foram jogos em casa, onde o Fulham acaba tendo que propor mais um jogo. Eu acho que esse jogo aqui é um confronto que o favoritismo do Brighton se justifica pelo desempenho recente, que no geral é muito bom. Como eu falei, o Brighton está na sua melhor fase na temporada. O Fulham é um adversário de muito gabarito também, que pode marcar gols. Pessoal, o favoritismo do Brighton aqui, ele é justo, né? Como eu falei, são 7 vitórias nos últimos 10 jogos.
mas eu vou ter que ser obrigado a pegar esse dupla chance do Fulham. Querendo ou não, o Brighton só venceu 4 dos últimos 10 jogos, um jogo inclusive de Copa. O Fulham é um dos visitantes mais fortes da Premier League, que marca muitos gols e que se defende bem também. Então, assim, é um cenário de favoritismo do Brighton. Ele se justifica muito pelo momento e pelo fator casa, mas o Fulham, sendo o visitante que é, eu vou confiar nesse dupla chance aqui. E eu acho que o Fulham tem boas chances, tá? Mercado de gols também bastante interessante. Ficar de olho aí no mais de 1.5 ao vivo. Prioridade sempre nossa é entrar pré, ok? Terceiro jogo, galera, a gente tem o Crystal Palace recebendo a equipe do Ipswich. Crystal Palace que não vai contar com o Mateta, um dos principais jogadores ofensivos, sofreu uma deslaceração na orelha, 25 pontos e vai estar se recuperando aqui para este confronto, né? Quem vai ter que fazer a boa aqui na frente vai ter o Sarr, o Eze e o Nketiah. O Crystal Palace é um time muito forte, tá? Jogando muito bem recentemente também no geral nessa Premier League. Acho que só 2 times somaram menos pontos do que o Crystal Palace recentemente, que são os 2 líderes, né? Liverpool e Arsenal. Olha a sequência do Crystal Palace aqui, absurda. Muitas vitórias, um ataque e uma defesa muito estruturada também. Inclusive 5 dos últimos 10 jogos o time sequer sofreu gols. Então é um time muito bem montado para poder enfrentar o Ipswich, que perdeu no meio de semana pro Nottingham de forma muito digna e agora vai voltar todas as suas atenções para tentar sobreviver na Premier League. Situação bastante complicada, de uma das piores defesas do campeonato. O ataque também não corresponde, faz alguns jogos apertados, mas acho que não segura. Vou recomendar aqui a vitória do Crystal Palace ao vivo por conta da ausência do Mateta. Recomendaria que um handicap 0,75 tivesse ele pré, poder entrar pré mesmo. Então vamos esperar um pouquinho, tentar buscar no live essa vitória da equipe do Crystal Palace. Jogo do Liverpool contra o Southampton, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Aqui um super favorito de um time que está jogando no meio de semana, um jogo muito difícil contra o PSG, então qualquer vitória protocolar aqui o Liverpool vai colocar no bolso, não sei se cumpre handicap muito esticado, mas confiar no Southampton também é muito complicado, porque é um time que tem um desempenho horrível, então esse jogo para poder trazer para o live, ver se jogo é uma oportunidade, obviamente na tripla de artilheiros aí conta o Salah, porque ele é muito bom, mas de resto, né, só supercotações e apostas turbinadas aqui para essa partida que vão estar lá no meu grupo do Telegram. Brentford e Aston Villa, pessoal, confronto também bastante apertado aqui de 2 times que estão em momentos parecidos na tabela de classificação. O Aston Villa deu uma queda boa aqui nos jogos recentes, muito por conta do desempenho fora de casa, né? Aston Villa cai muito fora de seus domínios. 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Agora o Brentford, que tá como favorito aqui, vencedor do jogo de 2,20, 0,25 é a linha, também não é um grande mandante não, pessoal. Inclusive não venceu os últimos 7 jogos em casa. A gente vai ver que o desempenho do Brentford aqui nos últimos 7 é muito ruim, com 5 derrotas e 2 empates. E o Aston Villa fora de casa também não ajuda. Para poder complementar, o Aston Villa tá jogando Liga dos Campeões. No meio de semana conseguiu uma excelente vitória diante do Bruges, que deveria ter sido um empate, gol contra de vacilo e também um pênalti vacilo, mas o Aston Villa não tem nada a ver, fez os gols e agora vai jogar com a vantagem. Agora o time tem que se recuperar na Premier League, ele tá distribuído aqui entre Copas e tudo mais, e a Premier League tá deixando um pouco de lado, e por conta disso eu não vou recomendar nada pro lado do Aston Villa. O mercado que eu mais me agrado aqui é o mercado de gols. A gente tem tanto gols do Aston Villa que tem um ataque muito sólido, e as defesas também não seguram, né? A lista de desfalques do Brentford segue sendo muito alta. O time tem Mbowo, Wisa, Shade, Dansgaard muito forte, esse quarteto ofensivo, e também do lado do Aston Villa, o Asensio, que agora assumiu a titularidade, jogando muito bem, McGinn, Oli Watkins e também o Rodgers. Então um confronto aqui claríssimo para gols, mercado de mais de 1.5 é o mais indicado aqui nesta partida. Para poder finalizar, Premier League, pessoal, nossa, que jogo difícil, hein? Wolverhampton e Everton, um confronto aqui muito importante, 2 times que estão brigando contra o rebaixamento no momento aqui, só que a distância entre eles de 10 pontos. Então o Everton está mais olhando aqui para o meio de tabela, o Wolverhampton com alguns times na sua cola, e o Wolverhampton só não está numa situação pior porque tem o desempenho de um jogador lá que é absurdo, que é o brasileiro, o Matheus Cunha, que está jogando muito bem, só que tem um grande problema, né? Hoje ele está suspenso, então assim, o time perde o seu principal jogador. Além dele, Agbadu tá fora, Rodrigo Gomes também, Hisham, que é muito importante lá do ofensivo, tá desfalcando desde a temporada passada, muitas vezes vai e volta, não consegue se manter saudável. Gonçalo Guedes também é baixa. Então assim, esse time do Wolverhampton que vai a campo hoje é um time bastante limitado na minha visão. Do lado do Everton, a gente tem um time aqui que desde que assumiu o David Moyes está jogando muito melhor, perdeu apenas um dos últimos 8 jogos dele de Premier League, e, embora tenha caído diante do Bournemouth, perdeu para um dos melhores times desta temporada. O time está com um desempenho ofensivo muito melhor, Beto está jogando muito bem também, Alcaraz, que veio do Flamengo, já está contribuindo bastante, finalizações dele, inclusive, é interessante.
E eu acho que o Wolverhampton simplesmente não tem como ser favorito hoje aqui numa partida diante do Everton. Eu vivo em melhor momento. Eu até iria pro mercado de gols aqui se o Matheus Cunha estivesse jogando, mas como ele não está, eu vou recomendar para vocês aqui o handicap do Everton mais 0,25 em 70 para mim, a melhor dica desse jogo. Indo pro Campeonato Espanhol, pessoal, a gente tem o Celta de Vigo recebendo a equipe do Leganés. Celta de Vigo que tropeçou diante da equipe do Girona, né? O treinador inclusive lamentou porque a expectativa era conseguir mais pontos, já que ele tinha vencido tanto o Sassuolo quanto também segurado o Atlético de Madrid. Bom lembrar que o desempenho recente do Celta de Vigo em casa é muito forte. Nos últimos 5 aqui são 4 vitórias e em 3 oportunidades o time sequer sofreu gols. Então o desempenho do Celta de Vigo dentro de casa está animando bastante a equipe que quer fazer um bom jogo diante do Leganés. Leganés que vinha numa sequência muito ruim de 6 jogos sem vencer e conseguiu retomar aí o caminho das vitórias vencendo a equipe do Getafe e naquela sobrevivência aí da zona de rebaixamento para tentar ficar cada vez mais longe dessa disputa muito intensa que vai até, cara, até a equipe do Osasuna aqui, até o próprio Celta, sabe? Olha como tá próxima a situação das equipes na zona de rebaixamento, né? A gente tem o Valência com 27, 3 vitórias do Valência aqui, coloca o time com 33 e ele seria para 10º, sabe? Então tá muito apertado e o que torna cada jogo muito importante e muito até pegado mesmo, tá? O time do Leganés não vai poder contar com o El Hadid, que tá suspenso o último, joga num 3-5-2 e tem um desempenho fora de casa que é desanimador também. Uma vitória apenas, 7 empates e 5 derrotas. É tentar buscar um empate aqui mesmo, desenho para a equipe do Leganés. Celta de Vigo é um time perigoso, mas não é um time que também tem aquele poderio ofensivo grande, tá? Mas o que eu gosto aqui é como o desempenho do Celta dentro de casa, ele melhora no lado defensivo. Então eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Celta ao vivo e é o máximo que eu faço nesse jogo. A gente vai ter que esperar a linha subir 2 vezes aqui para poder vir ao nosso favor. Eventualmente sair atrás eu pego dupla chance, mas se fizer gol antes e tudo mais, paciência, beleza? No jogo do Deportivo Alavés contra o Villarreal, para mim a gente tem uma das melhores apostas disponíveis. Eu realmente não entendo essa cotação do porquê que estão cotando aqui um jogo parelho, sendo que a gente tem o Alavés, que é um dos piores times do campeonato no momento, com uma vitória só nos últimos 10 jogos, um ataque não produz, uma defesa fraca, contra o Villarreal, que vem jogando muito bem. Villarreal brigando ponto a ponto aí contra times que estão em ótima fase no campeonato, né? A gente tem aqui o Villarreal brigando por classificação para a Liga dos Campeões com um ataque muito forte, marcando 48 gols, mais do que o Bilbao, mais do que o Atlético de Madrid. Então, assim, o Villarreal, para mim, ele é muito favorito aqui nesse confronto, possibilitando um empate anula ainda da equipe do Villarreal. Para mim, é obrigatório. O confronto é de muita necessidade para a equipe do Alavés, mas com esse desempenho aqui e o Villarreal com o desempenho forte que tem no seu ataque, se a gente fizer um gol, a gente está muito bem defendido e eu gosto das chances do Villarreal aqui, indico esse empate anula, tá? Para poder finalizar, jogos do Barcelona, pessoal, depois em meio de Liga dos Campeões, estão meio que sendo protocolares aqui também. O time teve que correr muito diante do Benfica e se superar para conseguir vencer, golaço do Rafinha, aliás, a gente tem elogiado muito ele aqui. E agora um confronto aqui diante da equipe do Sassuolo. Ponto pro Sassuolo é que o time sofre poucos gols aqui no campeonato. Tá? O time acabou de perder pro Celta aqui, mas é um time que tem uma defesa interessante. O número de vitórias não é muito grande, mas não tem derrotas muito apertadas. Então o olho aqui, o pessoal sempre gosta de pegar muito goleada do Barça. O que eu faço, particularmente, tenho conseguido pegar é a vitória do Barcelona ao vivo, protocolar o 60, o ataque é muito forte. É o mais indicado aqui. Mesmo que o time tenha jogo no meio de semana, isso sempre deixa um pouco mais de risco pelo desgaste. A gente tem um time que está brigando ponto a ponto pela liderança do Campeonato Espanhol. Então, não tem muito o que fazer. O jogo também do meio de semana vai ser em casa. Então, joga, descansa, foca. Final de campeonato é assim. Indo para o campeonato italiano, eu vou fazer uma duplinha marota nesse jogo aqui do Lecce Milan com também a Inter diante da equipe do Monza. A Inter super favorita aqui, mas tem a questão de estar jogando também Liga dos Campeões. Conseguiu uma vitória muito tranquila diante do Monza, mas é uma viagem que não é muito habitual. Uma viagem curtinha assim, mas que muda um pouco a rotina. Agora, ponto a ponto também a disputa pela liderança no campeonato italiano. Então a vitória da Inter com o dupla chance do Milan, para mim é o mais indicado aqui. O Milan que não está fazendo uma campanha muito boa, só pior inclusive nos últimos anos. Só que aqui é tudo ou nada para o Milan. Ou o Milan começa a retomar aqui o caminho das vitórias, ou ele vai perder a temporada. E o Lecce é o adversário ideal. O Lecce é um adversário muito fraco defensivamente, ofensivamente tem um dos piores ataques da competição. Então o Milan que vem de tropeços aqui, 3 derrotas seguidas, tem boas condições de conseguir a vitória, mas como é o Milan, vamos proteger na dupla chance aqui. E eu gosto dessa duplinha que não tem odd muito alta não, mas é o que eu indico pro italiano. Se você não gostar, passa a dupla de odd baixo e vai pro próximo jogo. A gente tem aqui Leverkusen e Werder Bremen. E aqui, cara, eu acho que o Werder Bremen vai... O Leverkusen vai descontar toda a raiva do Bayern de Munique no Werder Bremen, né? O time chegava aqui numa sequência muito boa de invencibilidade, de 8 jogos. Vitória muito contundente sobre o Frankfurt, que era o terceiro colocado.
bons jogos recentes diante do Bayern, ou seja, o Leverkusen chegou grandão para enfrentar o Bayern de Munique no meio de semana. O que aconteceu? O Bayern fez um gol logo cedo, depois o time teve um expulso e 3-0, eliminatória praticamente decidida. Então, a frustração para o Leverkusen muito grande, time que ainda está 8 pontos atrás do Bayern. Então, o Bayern mostrou que realmente a Alemanha tem dono e não é o Leverkusen, é o Bayern de Munique. Apesar disso, o time do Leverkusen tem tudo um psicológico muito forte, um treinador muito bom e uma resiliência grande para poder facilitar ainda um adversário que perdeu os últimos 5 jogos. O treinador chega bastante pressionado aqui para essa partida, tá? E acho que o Wolfsburg não consegue segurar o Leverkusen não. Mas o Leverkusen tem dado uns vacilos defensivos também, o que me faz, além de fugir do handicap agitado de um time que joga meio de semana para Champions, mais 2.5 aqui, contando com gols dos dois lados, é o que eu mais gosto neste primeiro jogo da Bundesliga. No segundo, a gente tem o Bayern de Munique recebendo o Bochum, e aqui é também um jogo que eu vou no mais 2.5. O ataque do Bayern está produzindo média de 3,25 gols em casa, fez mais 3 diante da equipe do Leverkusen e até chamar a atenção que o time não tomou gol nos últimos 2 jogos em casa diante do Frankfurt e também do Leverkusen. Então a força do Bayern é muito grande. O Bayern é um time que não costuma tirar o pé também, até porque ele sobra nessas competições. Então mesmo tendo vencido no meio de semana, ele tem uma vantagem grande aqui para poder afundar ainda mais o Bochum. Então o ataque com o Gnabry, com o Olise e também o Sané e o Müller, o Harry Kane tem boa chance de ser poupado aqui, tem grande chance de vencer o Bayern e o mais 2.5 é o mais indicado aqui também, beleza? Borussia Dortmund e São Paulo, esse confronto é um confronto que normalmente eu ficaria de fora, mas cara, o Borussia ele tá numa situação no campeonato também que ele não pode mais vacilar, 35, ele tá a 3 pontos aqui de uma competição europeia. E o objetivo dele é Liga dos Campeões. Ok, ele vacilou no meio de semana jogando com o time do Lille e empatando, não conseguindo a vitória. Mas foi mais uma boa atuação da defesa que praticamente não sofreu gol. Sofreu um gol, na verdade, mas sofreu poucos gols em razão do que o Borussia vinha sofrendo. E mais uma vez um desempenho ofensivo. Foi um jogo muito pegado, um jogo muito disputado, sem grandes chances, jogo bem de Liga dos Campeões mesmo. E o Borussia tá vivo na eliminatória e tem grandes chances de avançar fora. O grande ponto é que o Augsburg é um time muito frágil em termos defensivos e ofensivos, né? Quer dizer, ofensivos principalmente. E o desempenho fora de casa é um dos piores da Bundesliga. O Augsburg, apesar de ter conseguido vencer o Gladbach aqui, ele é um dos times que mais perdeu. Pessoal, eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Borussia, a mesma coisa do Celta aqui. O Augsburg tem uma defesa interessante, mas o Borussia está jogando tão bem que eu vou dar um voto de confiança para esse time buscar esse resultado e eventualmente sair atrás e pegar o dupla chance. Tá? Acho que o Borussia tem chance de vencer por 2-0 aqui, confronto um pouquinho apertado, torcer para o Otto subir rápido, senão, paciência, vamos para o próximo jogo, tá? Wolfsburg e São Paulo, cara, esse jogo aqui é o jogo que para mim o Wolfsburg volta a vencer. Embora dentro de casa ele não tenha vencido os últimos 3, ele tá invicto praticamente nas últimas 10, né? Perdeu só para a equipe do Borussia. São Paulo é um dos piores times fora de casa em termos ofensivos, dos que menos marca gols, time lutando contra o rebaixamento numa situação muito complicada. Então aqui é um confronto, pessoal, que depois da eliminação também na Copa da Alemanha para o Leipzig, o Wolfsburg quer retomar o caminho das vitórias e continuar brigando por competição europeia. Então, se não vencer aqui, basicamente o Wolfsburg não vence mais. Vou recomendar o menos 0,25 do Wolfsburg também, tá? Uma aposta que eu acho bem interessante e a minha dica aqui. Kiel Stuttgart, esse jogo aqui é para gols como de praxe, os jogos do Kiel, né? Um time que é muito movimentado nas suas partidas, assim como o Heidenheim, sempre gols no primeiro tempo e tudo mais. E o Stuttgart quer se recuperar da tamancada que tomou da equipe do Bayern de Munique, um 3-1 de virada dentro de casa. O Stuttgart que está perdendo espaço aqui na disputa também por vaga em Liga dos Campeões. Está numa sequência aqui já de 3 jogos sem vencer, chegou até em quarto, agora já está em nono. Então, ponto a ponto aqui para um time que tem qualidade ofensiva, mas que tem sofrido muitos gols. Mais 2.5 aqui também é o mais indicado, tá? A gente tem aqui também, para poder finalizar, né, o Freiburg e Leipzig. Só que, pessoal, esse jogo aqui eu vou falar rapidinho, porque eu não vou fazer nada, assim. Eu entendo o favoritismo do Freiburg, é um time que em casa joga muito bem, tem um dos melhores desempenhos, a defesa é muito estruturada. Olha o desempenho em casa do Freiburg, 8 vitórias, um empate, 2 derrotas, mas cara, eu gosto demais desse time do Leipzig aqui. Eu acho que o time do Leipzig vai acabar com a vaga. Só que o Leipzig me decepciona várias vezes também e a cotação tá bem parelha aqui. Tivesse uma dupla chance, claro, pro Leipzig, eu iria, tá? Mas como não tem, eu vou acabar ficando de fora aqui, mas esse é um jogo que eu vou estar bastante atento no ao vivo, porque eles podem surgir uma oportunidade interessante. Flamengo e Vasco, pessoal, a dica desse jogo está exclusiva no meu canal do Telegram. Eu sei que eu falei que tinha ontem lá do jogo do Bahia e acabou que não tinha, mas é porque eu não achei nada, né? Então quando eu não acho nada, eu acabo pulando o confronto mesmo. Nesse jogo aqui tem uma bet especial para o mercado de cartões. Tá lá no meu mercado do Telegram, uma cotação muito interessante para esse jogo que tá lá. E se você quiser ver a dica de Flamengo e Vasco, tá exclusiva. E as melhores supercotações também estão no meu grupo gratuito, tá? É um confronto aqui que o Flamengo venceu o confronto de ida por 1-0.
e o Vasco vem de um jogo no meio de semana interessante aqui, tá? Mas confronto que tende a ser bastante disputado, a freguesia do Flamengo é grande, eu queria buscar gols e acabei desanimando porque 1 a 0 pro Vasco deixa o jogo bem travado, então assim, eu vou deixar essa dica exclusiva lá. Grêmio e Inter, pessoal, eu vou recomendar mais uma vez a mesma aposta que eu mandei no primeiro clássico dentre eles aqui, que foi o dupla chance da equipe do Inter. O Grêmio tá melhorando seu desempenho, né? Apesar de ter perdido pro Juventude. Cara, eu vou falar a verdade, eu achei gol do Grêmio, cara. Eu sei que tem um contato e tudo mais, mas eu achei gol. Eu achei que o cara chegou muito antes do zagueiro. Cara, eu não entendo muito bem da regra de jogo perigoso, não sei se já deve ser aplicado. Mas assim, ele chuta a bola e quando a bola já tá quase um metro lá na frente, que a cabeça do cara chega. Então, assim, eu não sei se é um jogo tão perigoso assim. Estou puxando sardinha pro Grêmio, mas vou apostar contra, né? Porque o Grêmio tem alguns problemas, principalmente no lado defensivo. Tanto é que o Volpi está sendo um dos melhores do time. E hoje ainda vai ter a baixa do Jamerson, que embora tenha feito besteira no último jogo, ele é um bom zagueiro, né? Então o time do Grêmio, para poder enfrentar esse Inter invicto na competição, com 8 vitórias nos últimos 10, tão pronto, tão em termos de marcação forte, com mais opções ofensivas, e o Inter, inclusive no clássico que saiu atrás e empatou, estava jogando claramente melhor, eu hoje, sem Renato, criptonita do Inter, eu vou também no dupla chance do Internacional. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui jogo do meu galão contra o América Mineiro. E o Atlético fez aquele deverzinho de casa, 4 a 1 no Manaus, era 5, só que foi o último gol anulado aí. E o Atlético está numa sequência muito boa sob o comando do Cuca. Mais uma vez, o Cuca e o Atlético têm uma identificação absurda. Ele faz o time do Atlético jogar bem, com velocidade. Ele gosta de ter, às vezes, um jogador esquisito, um jogador de referência, mas o Galo, ele chega muito pronto para poder enfrentar um América muito oscilante, né? O América conseguiu eliminar o Cruzeiro com 2 empates e a disputa de pênaltis, e o América já não vence há 6 jogos e foi eliminado pelo Cascavel na Copa do Brasil de forma bizarra. É impressionante, porque contra o Cruzeiro, o histórico do América é muito bom. Contra o Atlético, o América é um freguês, assim, impressionante. Então o América pode estar na fase que for, e eu já vivi isso muitas vezes na minha vida, do América em segunda divisão, lá atrás, e aí chegava no Mineiro, pegava o Cruzeiro e tum. Aí pega o Galo, e o Galo bota o América onde o América tem que estar, né? O time do Atlético é muito mais forte, com muito mais alternativas. O Hulk, ele segue como dúvida e é a maior baixa relevante se ele não jogar. Mas ainda assim, o Rony tá jogando muito bem. Rony Coelho deu muita velocidade. Essa negociação do Atlético pelo Paulinho foi muito boa. Trouxe o menino, o Guilherme Arana acabou de ser convocado, a defesa do Atlético tá muito forte, o Everson tá pegando muito e o conjunto do Atlético tá muito unido. Então a vitória do Atlético aqui, pessoal, é o mais indicado na minha visão e eu vou buscar essa vitória do Galão aqui diante do América. Tá? O jogo pode ser um pouquinho mais pegado aqui no início, pode querer esperar um pouquinho do live, mas eu não vou esperar e vou no Galão para poder ganhar do Coelhão. Pessoal, então esses são os meus palpites para este final de semana e agora tem o que vocês querem aí, que é tripla de artilheiros e bingos da rodada. Só que, pessoal, postar esse tipo de imagem no YouTube hoje, vocês devem ter visto aí nos portais que o YouTube tá diminuindo muito o alcance dos posts relacionados a bets e punindo até canais que publicam isso. Então eu estou evitando de postar cupom de aposta aqui no YouTube, tá? Então eu posto meus palpites aqui de forma escrita e os bilhetes, triplas, bingos e artilheiros eu estou reunindo lá no meu canal do Telegram, beleza? Então convido você novamente a participar, não precisa de pagar nada, é só clicar lá e poder participar, beleza? Tô reunindo as melhores supercotações, bingos, todo o conteúdo, ampliando a nossa rede e você é muito bem-vindo, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou das minhas dicas, comenta aqui, deixa o like e comenta com as suas também, ou eventualmente me corrija. Vamos juntos traçarmos as melhores apostas, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas bets!